Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com as suas escolhas. Nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. Boa tarde a você que está sintonizado aqui na Brasil Atual. Eu sou Joel Scala e começa agora o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje vamos falar sobre o impacto da poluição na saúde. A poluição no ar mata mais de 5 milhões de pessoas por ano no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Participam do programa de hoje o professor Paulo Saldiva, que é médico patologista. Ele é professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e um dos autores do estudo sobre a relação da poluição com os problemas cardíacos em São Paulo. Professor, boa tarde, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Nossa, é um prazer estar aqui com você, Joel, com o Clodoaldo, com as ouvintes, falar sobre um tema tão importante, né? Professor, antes de nós falarmos sobre a poluição e seus impactos na saúde, é fundamental que a gente fale da tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Mais de 1.200.000 pessoas afetadas. Isso em dados ainda incompletos. Como é que o senhor vê essa tragédia no Sul, professor? Bom, essa tragédia no Sul, além do aspecto humano, que não dá nem para descrever, né, ela também tem razões de mudanças de clima e mudanças dos regimes de chuva, que estão sendo previstos, né? Isso aconteceu recentemente na China, aconteceu na Europa, em algumas regiões. As chuvas estão mudando o seu regime, ficando mais intensas e mais concentradas em certos períodos. E as cidades têm que... sabe aquele filme que vai chegar um meteoro e um cientista avisa e ninguém leva a sério, depois vem uma onda, né, que vai destruir, todo mundo falando, mas na hora que está chegando, eles querem... os governos tomam consciência do risco e procuram reduzir os danos. É isso que está acontecendo com essa mudança de clima, que não só provoca chuvas, mas pega a dengue. Dengue está descendo e chegando no centro-oeste, é chuva e calor, fazendo poços. Então, está acontecendo não é no polo norte, não é no... quase. Lógico que é importante manter a biodiversidade, mas está chegando nas cidades. Quer dizer, nós vamos agora não falar de futuro, que vai acontecer daqui a 20 anos, nós já estamos falando de um presente. É verdade. Agora, o nosso outro convidado, o professor Paulo Saldiva, é o Clodoaldo Cajado, engenheiro florestal e diretor fundador na Verde e Água Sustentabilidade. Boa tarde, Clodoaldo. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde a todos, nossos ouvintes aí. Professor Paulo Saldiva, eu sou muito seu fã, sempre adoro as suas intervenções, desde a pandemia e as participações da TV Cultura. Eu sou um fã seu. É um prazer estar aqui hoje. Clodoaldo, o professor Paulo Saldiva, instigado por mim, eu perguntei sobre a tragédia no Sul. Será que a partir dessa tragédia nós vamos desenvolver uma outra consciência a respeito da sustentabilidade? Pois é, Joel, esse é um desafio. Eu sou esse profissional, né, engenheiro florestal, né, aqui perdido na cidade de São Paulo, mas trabalhei com muitos anos na Secretaria do Verde com a população, né, tentando trazer os jovens para essa pauta. E hoje eu participo, né, da Coalizão pelo Clima, do Movimento Climático BR, Teia dos Povos. Eu procuro transitar nos movimentos, principalmente onde tem ativistas jovens e pessoas e lideranças indígenas também, quilombolas, que estão envolvidos nessa causa, para tentar aumentar a consciência das pessoas da cidade com relação a isso. O que nós vemos assim, infelizmente, a pauta das mudanças climáticas e da preocupação ambiental ser varrida para debaixo de um tapete da polarização, né, ficar dentro de um dos campos da polarização, e por causa disso uma parcela da população se torna
como se diz, fechada para discutir. Eu acho que, infelizmente, com os acontecimentos extremos que a gente está acompanhando no sul do Brasil, que é um problema combinado, né, de mudanças climáticas potencializadas, nós estamos quase 1,56 graus acima do que era no período pré-industrial, que foi previsto, né, pelo IPCC, e combinado a isso um El Niño, claro que muito mais forte graças ao aquecimento global. Então, acho que se não aproveitarmos essa oportunidade, né, de solidarizar e também conscientizar as pessoas, é uma coisa que o Carlos Nobre falou ontem no UOL, né, nós vamos ter a visita dos eventos extremos cada vez em menos tempo. Pra você ter ideia, eu não tinha nascido quando o Rio Guaíba inundou a primeira vez, acho que foi em 41, e agora, né, em setembro teve uma próxima, né. Espero que a partir dessa tragédia a gente desenvolva uma nova consciência a respeito da preservação do meio ambiente. Nos últimos 22 anos, a poluição do ar na cidade de São Paulo está acima do recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Professor Paulo Saldiva, eu vi uns dados recentes dizendo que quem nasce e mora durante toda a sua vida em São Paulo perde 2 anos da sua vida, é isso? A redução da expectativa de vida não é para todos, né? É que alguns vão morrer muito antes. A história é mais ou menos o seguinte. Porque a poluição do ar e morre de problemas cardíacos. Cardíacos e respiratórios, baixo peso a nascer, tem fetos. Se você juntar isso, você chegar num profissional de saúde e falar assim, quanto cigarro eu posso fumar que se me garante que não acontece nada? É uma pergunta que não vale. Por exemplo, Niemeyer, eu sempre uso o exemplo, nosso grande arquiteto, ele fumou que nem uma chaminé até os 102. Ele tinha os genes para isso. Agora, tem gente que por conviver com fumante faz câncer. Você lembrou então, bem. Isso depende do perfil genético, da idade do indivíduo. Você imagina um feto, né? A mãe ela sai de perto de fumantes, mas está num corredor de ônibus, que equivale a fumar o cigarro equivalente, você fuma pouquinho mais de metade de cigarro por hora que você fica no trânsito. Esse é o perigo da generalização. Meu avô fumou e viveu mais de 100 anos. Só que tem um gene diferente. A média da população não é assim, né? É importante esse esclarecimento. São exceções. Agora, em relação ao tabagismo, que vão lá para frente. Então, se todo São Paulo, hoje 10% da população de São Paulo é fumante. Se todo mundo parasse de fumar, a expectativa de vida de São Paulo, cada pessoa que parar de fumar ganharia em torno de 4 a 5 anos de expectativa de vida. Ou seja, o cigarro é muito pior do que a poluição. Só que é 10%. 10% da média da cidade vai ser 6 meses na média da cidade. Enquanto que se você, na cidade de São Paulo, como todo mundo fuma, mesmo sendo uma concentração maior, mas tem muito mais gente exposta, você ganharia entre 1 ano e meio a 2 anos a mais de expectativa de vida na cidade. Olha que informação importante. E eu eu não sou tabagista, nunca fumei na minha vida, mas sou um tabagista passivo, né? Porque eu aspiro no ar o tabaco que é emitido pelas pessoas, pelos fumantes. Isso é uma outra coisa importante, né, a ser destacada. Não é só o tabaco do fumante, a poluição do ar também. Aquela fuligem que a gente tira da pele, você reconhece no pulmão dos paulistanos. É uma tatuagem de grafite, não é só grafite puro, vem temperado com metais pesados e de lá do pulmão é espalhado por vários lugares. Então você consegue quantificar, você olha no pulmão da pessoa não fumante em São Paulo, quanto mais tempo ela tem uma cicatriz, igualzinho uma tatuagem. A tatuagem você põe aquele pigmento da tatuagem que você quer, ele provoca uma inflamação e fica retido ali. Olha. Aquela fuligem, ela entra no pulmão, nas suas porções mais profundas, causa uma inflamação e aprisiona ali. Então você leva São Paulo também no pulmão, não só no coração. Essa tragédia precisa ser evitada com uma conscientização da população. Clodoaldo, como se proteger da poluição do ar
no dia a dia de uma cidade como São Paulo? Eu cheguei a escrever um artigo no UOL e depois foi até contestado, porque eu citei um dado da OMS que falava a quantidade mínima de arborização que as cidades tinham que ter para ser, pelo menos, confortável para o munícipe, né? Em São Paulo tem? Não, a gente tem uma arborização desbalanceada, a gente tem muito mais árvores e parelheiros, né, Marcilac, e depois no fundo lá do nosso Pico de Jaraguá, tudo nos extremos da cidade. E percebe-se até que a temperatura da cidade nessas regiões é menor do que as temperaturas no centro, né, nas áreas mais adensadas. Então, eu acho que um plano de plantio maciço, né, e até de desobstrução de calçados para esse plantio, poderia ser uma das soluções para esse problema da poluição. Como o professor e você debateu, ela não se dá só apenas na poluição dos carros, né? Tem as fábricas, tudo, e também essa poluição individual das pessoas, né? Que fumam, e agora com um problema até desse narguilé, que está virando uma nova moda para os jovens, o VAP, né, professor? O VAP também é uma coisa que também está virando moda. Eu vejo que pelo menos está diminuindo as pessoas que fumam. Eu acho que as pessoas que fumam está numa... Eu não sei dizer estatisticamente, talvez o professor saiba. A gente saiu, Clodoaldo, de mais ou menos 30% nos anos 70, 80, e está para 10%. Interessante. Mas eu vejo como a necessidade de aumento da massa verde, né, que as plantas fazem a troca gasosa com CO2. Então, eu costumo até dizer que nesses projetos da periferia que eu acompanho, a gente está fazendo a conversão do gás carbônico em alimentos, né? Quando a gente pega áreas verdes cujo uso era terreno baldio, era cantos esquecidos de escolas, e a gente faz... É uma iniciativa importante, mas pouco divulgada, né, Clodoaldo? Pouco divulgada, muita gente fazendo. Quero dizer que o movimento da agricultura urbana aumentou muito, teve um boom, inclusive, na pandemia, eu participei de várias ações, e eu acho que isso tinha que ser uma política pública, né? Uma política pública mais séria. O plantio de árvores em São Paulo já é grande, acho que é o maior das cidades do Brasil, mas não chega a atingir a população, ainda é uma coisa institucional. Um assunto importante sobre o plantio de árvores na cidade. Antes do professor Paulo Saldívar, eu queria conversar com você. Todo ano, período de chuva, as árvores estão caindo. A escolha dessas árvores, como é que é esse processo? A gente fala de políticas públicas, são importantes, mas todo ano a gente vê queda de árvore. Será que a escolha dessas árvores, numa cidade como São Paulo, não está equivocada? E eu vejo isso perfeitamente, porque entre as coisas que o meu CNPJ faz, muitas vezes, e nessas escolas que eu faço trabalho, eles pedem para mim tirar de maneira autorizada as árvores que estão ali em problema de guias que já não comportam mais a raiz da árvore, árvores que estão no meio da fiação, ameaçando, e eu faço também serviço de retirada de árvores com segurança. O que acontece? Eu vejo que a arborização de São Paulo nunca foi técnica, e nós estamos sofrendo com árvores de 40, 50 anos atrás, né? 35, 25 anos atrás. E São Paulo é um outro tipo de cidade, né? Hoje tem o plano de plantio, hoje tem a cartilha de poda, as orientações, mas a gente sofre com essas árvores que estão com mais de 35 anos, e eu falo que São Paulo viveu muito a arborização de surto. Então, dá um surto de sibipiruna, planta-se um monte de sibipiruna, elas têm até a mesma idade. O Ficus benjamina, que é um parente da gameleira, a gameleira é aquelas gigantescas que tinham na Avenida do Santa Amaro, né? Que dá até aquele leitinho, né? Quando tem aquelas folhas grandes. Só que o Ficus benjamina é muito bonitinho, a folha é pequenininha, brilhante, e ela cresce absurdamente, arrebentando calçadas e tudo. Então a gente vive um problema de surtos. Eu vejo, por exemplo, o período que eu fiquei os 15 anos na Secretaria do Verde, eu doei muitas mudas, né? No viveiro aqui do Capão Redondo, do Parque Santo Dias. Mas a galera gosta muito de IP. Então, eu estou vendo
tá uma IPização de São Paulo, que é muito bonitinho, mas o IP a gente não pode esquecer que na Amazônia ele tem 1 metro de diâmetro, né? Eu fui numa associação, só para concluir, né? A Casa dos Meninos, aqui no São Luís, ela tem uns 40 anos, não sei se o professor Saldiva conhece. Ela tem um IP com mais de 1 metro de diâmetro, gigantesco no fundo. Então, assim, vamos sofrer com esses IPs plantados nos últimos 15 anos, daqui uns 30 anos. Então, é um pouco mais de planejamento e também colocar a população para entender isso aí. Para que a gente planta, ou seja, envolver a sociedade civil, a população, nesse debate e na plantação de árvores. Eu sou da época, Clodoaldo, que quando você era no dia da árvore, a gente plantava uma árvore na escola, né? Eu não vejo mais isso, né? Então, eu acho que a escola é um caminho. Eu vou deixar uma pergunta no ar para o professor Paulo Saldiva. O professor, o Clodoaldo disse que nos extremos da cidade, por exemplo, eu moro aqui na Zona Norte, próximo ao Parque da Cantareira. Aqui o ar é muito melhor do que no grande centro urbano, né? No velho e no novo centro urbano da cidade, e nos corredores. Agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. Cerca de 10 mil pessoas podem estar soterradas sob escombros em Gaza. O Felipe Carvalho, de Nova York, tem as informações. Notícias do mundo com a ONU News. O Escritório das Nações Unidas de Coordenação de Assuntos Humanitários, OCHA, informou que provavelmente mais de 10 mil pessoas estão enterradas sob os escombros em Gaza. Segundo o escritório da ONU, os bombardeios israelenses intensos e contínuos por ar, terra e mar deixaram bairros inteiros arrasados, com centenas de edifícios destruídos. Os peritos da ONU estimaram que cerca de 7.500 toneladas de artefatos não detonados poderiam estar espalhadas por toda Gaza, uma quantidade que poderia levar até 14 anos para ser eliminada. Entretanto, para mitigar o risco para os civis e as equipes de ajuda, o Serviço de Ação contra Minas da ONU, UNMAS, tem emitido apelos cada vez mais urgentes à comunidade internacional para remover resíduos explosivos de guerra. Citando a Autoridade Palestina de Defesa Civil, o OCHA observou que a recuperação de cadáveres dos escombros é um enorme desafio, devido à falta de escavadeiras, equipamentos e pessoal. A agência estima que, usando as ferramentas disponíveis, pode levar até 3 anos para recuperar os corpos. Além disso, o aumento das temperaturas acelerará a decomposição dos corpos, aumentando a ameaça de propagação de doenças. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. Esses dados, professor, do absurdo da guerra são impressionantes, né? A guerra, ela está sempre associada com horror, né? E que pese que a gente chegue, é interessante isso, esse horror. Eu imagino que deve ter acontecido nas guerras da Idade Média, o que aconteceu no colonialismo no Sudão, né? Na Argélia, nos países todos que foram colonizados, né? E agora você tem essa visibilidade instantânea. Quer dizer, acho que se tivesse Instagram, a visão de Hiroshima destruída teria impedido Nagasaki. É verdade. Até porque hoje é impressionante. Você não teria como maquiar o horror da guerra, né? Então, assim como está acontecendo, mal comparando e lamentando profundamente os 2 episódios, a visibilidade da inundação no sul e a visibilidade das vítimas de guerra nessa crise, né? Embora você perceba que tem vítimas e vítimas, né? A do Haiti, que está horrorosa, não aparece na mídia ainda. Essa cobertura seletiva também incomoda, né? Incomoda bastante, né? No Sudão, quando teve catástrofes de natureza semelhantes, com número de mortes semelhantes, também não apareceu. Então, a gente deveria, Mesmo a Síria também, né? Síria. Então, não, isso aconteceu há tempos atrás, Armênia, né? Não, vamos pensar que houve extermínios e genocídios. O próprio genocídio
judeus na Segunda Guerra Mundial, hoje está sendo contestado por alguns grupos que aparentemente não viram o que está acontecendo, né? Então, o horror também nos ajuda. Se você pegar um Porsche a 120 por hora, 150 por hora, e matar uma pessoa, a visão hoje das câmaras de segurança impede que esses absurdos sejam impunes. E talvez você consiga evitar, porque a pessoa saberá que mesmo aqueles de alto poder, pelo fato de ter câmera, de ter filmado, não vão conseguir se livrar das condições de punição. Então, eu vejo o horror com todo o horror necessário, mas a consideração que eu faço é que pelo menos a gente está vendo e está adquirindo limites às custas das nossas próprias almas, porque você vai para casa, vê uma destruição dessa, você vai dormir, você fica com a imagem na cabeça. Isso, e isso contribui também para que a gente desenvolva um outro tipo de consciência e pensa no ideal de sociedade, né? Essas imagens da guerra nos trazem a necessidade de a gente repensar e reinventar na sociedade moderna a maneira de como nós queremos viver, professor. No bloco anterior, eu deixei uma pergunta no ar. As populações mais vulneráveis que sofrem mais com a poluição. O Cláudio estava dizendo que são os extremos da cidade, né? Que é com que a poluição é menor por causa do entorno, né? Das montanhas. Eu estou aqui na Zona Norte, vejo o Parque da Cantareira. Quem são? Qual é essa população mais vulnerável à poluição do ar na cidade? Bom, do ponto de vista geográfico, são os próximos de fonte, sejam indústrias, sejam as grandes avenidas, e principalmente avenidas com tráfego pesado, né, com diesel, né, com grande contribuição de veículos pesados. Agora, também tem idade, né? Você pega, nós estamos entrando hoje na quarta idade. Quer dizer, as renações do narizinho, quando o Molobato descreve, ele coloca a Dona Benta no primeiro parágrafo, com uma velhinha lá que já estava quase no bico do corvo, mas porque ela tinha mais de 60 anos. 60 anos era num país onde a expectativa de vida estava em torno de 59, 60. Então ela já tinha vencido a garantia. Agora nós temos gente de 80, 90. Isso, professor, o importante é uma ressalva, se o senhor me permite interrompê-lo, vive 80 anos aqui nos Jardins, porque nas periferias, sim, a idade de vida é 50 e poucos anos, né? Mas não, mas você tirar a morte matada, porque a morte matada, que puxa muito, eles também vivem menos na morte morrida, nas doenças. Você vai perder mais ou menos 1 quilômetro e a cada estação e meia de metrô você perde um ano de expectativa de vida e aumenta o risco de doenças, de morte súbita por doenças cardiovasculares. Mas não é só a poluição. O indivíduo não tem tempo de controlar a diabetes. Como é que ele vai fazer? Ele vai chegar, então a UBS está fechada, né? Aí no final de semana ele vai na UPA. É difícil, né? Então a gente tem todos os problemas relacionados à poluição. Não é só um problema de emissão do tipo de fonte. Ela é um problema de moradia, ela é um problema de emprego, ela é um problema de cidadania, porque o indivíduo ele tem que morar longe do emprego, ele não pode... Depende de transporte coletivo. Depende de transporte coletivo, ele depende de políticas públicas, né? Então, por isso que nas cidades, o entendimento da poluição vai além. Se você colocar todos os carros elétricos, ele não muda o conceito de cada um andar com 3 mil quilos de lata. Para levar uma pessoa de 80 quilos, você leva 3 mil quilos de lata. Não tem como ser sustentável um treco desses. No transporte coletivo tem sentido eletrificar, porque você leva um monte de gente num corredor, e aí tem sentido. Então, eu acho que a gente precisa repensar um pouquinho. A mudança é cultural, mas eu vejo com bons olhos. Como o Clodoaldo falou, já não tem mais tanto apelo do fumante, porque o fumante associava o quê?
poder, sedução, mandar a cavalo no Velho Oeste. Era um símbolo, né? A mulher executiva no cigarro charme que todo mundo acendia, isso era o poder. Aí se fez campanha, aumentou o preço, caiu. Clodoaldo, eu quero te ouvir rapidamente sobre essa população vulnerável mais atingida pela poluição do ar. Inclusive, é uma das pautas do movimento ambiental, esse que se chama racismo ambiental, né? Que é quando populações e etnias sofrem mais dentro de uma sociedade por estar nas piores regiões, nas regiões urbanisticamente menos preparadas para esses problemas climáticos, que são até recorrentes, como as enchentes na época de janeiro, os surtos de mosquitos na época seca, que nem nós estamos vivendo agora, e no caso até de populações tradicionais, como os indígenas, né, que eu conheço, né, e faço trabalho com eles em Marcilac, Parelheiros e Jaraguá, a falta de assistência mesmo e de mecanismos para a gente atender essas comunidades em situações extremas. O que acontece lá, aconteceu em São Sebastião, os morros deslizaram devido ao evento extremo, que é a chuva, que já é da mudança climática, mas as pessoas que mais sofreram são aquelas que estavam esperando uma moradia melhor, num terreno melhor, e o Estado e a própria sociedade impediram que aquele empreendimento fosse construído, e hoje acho que está sendo inaugurado para uma parte das famílias lá, mas você vê que esse atraso em construir estruturas mais resilientes aos impactos das mudanças, às vezes não acontece por um simples racismo, um posicionamento da sociedade que detém o poder, ou que pode influenciar o poder vizinhos indesejáveis, achar que a área é muito nobre para a população muito pobre, e nessa aí vão se adiando essas medidas que podem diminuir os impactos, e quando acontecem os impactos, como a gente está acontecendo no Rio Grande do Sul, fica muito difícil, deveria ter sido feito primeiro, mas que não foi feito nada, né? É verdade, Clodoaldo, você sabe que nós precisamos de políticas de Estado, e para evitar uma das coisas, uma palavra que você não falou, mas que é uma realidade na nossa cidade, que é a especulação imobiliária, né? Chegou a hora do destaque da semana, no site do Observatório. Aqui está uma das matérias mais lidas no nosso portal nos últimos dias. A pesquisa aponta a relação entre poluição e riscos cardíacos em moradores de São Paulo. A matéria traz detalhes sobre a pesquisa que estamos abordando no programa de hoje, que aponta a exposição de longo prazo à poluição atmosférica. Ela está diretamente ligada ao aumento dos riscos cardíacos em moradores da capital paulista. Para indivíduos hipertensos, o perigo é ainda maior. Lembrando que, se você se interessou pela matéria, ela está completa no nosso site, observatório3setor.org.br. Não esqueça que o 3 é em numeral. Agora nós vamos conversar com a Gabriela Chabot, que é especialista em ODS, a nossa colunista. Toda semana ela traz uma novidade a respeito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que está na Agenda 2030 da ONU, que o Brasil é um dos signatários. Olá, Gabriela, tudo bem? ODS em Pauta. Olá, ouvintes do Brasil ODS, meu nome é Gabriela Chabot e eu sou especialista em Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu estou aqui para contar para vocês qual é a relação do programa de hoje com a Agenda 2030 da ONU. O tema do programa de hoje, poluição e riscos cardíacos aos moradores da cidade de São Paulo, tem relação direta com a ODS 3, Saúde e Bem-Estar. São duas metas que têm relação direta com esse tema. A gente tem uma meta na Agenda 2030 que fala, até 2030, reduzir em 1/3 a mortalidade prematura por doenças não transmissíveis, como as doenças vasculares, cardiovasculares, por meio de prevenção, tratamento e promoção da saúde e bem-estar. Então, essa é a meta 3.4
E além disso, a gente ainda tem a meta 3.9, que é até 2030 reduzir substancialmente o número de mortes e doenças por produtos químicos perigosos e por contaminação e poluição do ar, da água e do solo. Ou seja, o programa de hoje tem tudo a ver com a Agenda 2030. Mas vou trazer para vocês algumas notícias, algumas coisas que têm acontecido por aí. Já faz bastante tempo, desde 1989, que o Conselho Nacional do Meio Ambiente determinou, por meio de uma resolução, que fosse criado um Programa Nacional de Controle da Poluição do Ar. Determinou, então, a implantação dessa rede de monitoramento em médio prazo. Só que passaram já 35 anos e essa rede ainda não existe. Mas fiquem tranquilos que a gente tem uma novidade boa. O plenário do Senado finalmente aprovou, em março de 2024, um projeto de lei que cria essa Política Nacional de Monitoramento da Qualidade do Ar. Esse PL, ele aguarda a sanção do presidente. Então vamos torcer aí para que nos próximos meses a gente estabeleça essa política. Em São Paulo, esse monitoramento é realizado pela CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. É o órgão ambiental responsável pelo controle, fiscalização, monitoramento e licenciamento de atividades potencialmente poluidoras. Mas não basta só monitorar, né? A pesquisa da FAPESP, que a gente escutou um pouco mais hoje, ressalta a necessidade de medidas eficazes para reduzir a exposição da população à poluição do ar, mencionando estratégias como a redução das emissões de veículos, o incentivo ao transporte público sustentável, e é por aí que a gente vai atingir essas metas do ODS 3. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Um abraço e até semana que vem. Obrigado, Gabriela Chabu. Você volta na semana que vem com mais novidade a respeito dos ODS, dos 17 desenvolvimentos sustentáveis da Agenda 2030 da ONU. Bom, professor Paulo Salvino, depois de 35 anos, a gente percebe que a poluição do ar não estava na agenda da sociedade, né? O Programa Nacional para Controle da Qualidade do Ar, só de 35 anos depois nós vamos ter uma lei, né? Você acha que isso é suficiente ou nós precisamos um comprometimento maior do governo federal, estadual e municipal? De um lado é um ganho você ter a lei. Ninguém vai dizer que a lei não é boa, é boa. Só que, vamos analisar alguma coisa que faz mal para a saúde, 35 anos, tem alguns que morreram, adoeceram por causa disso, que não vão se aproveitar da lei, né? Então, o problema é que poluição, basicamente, ela está relacionada à queima de combustível fóssil ou queima de florestas, no caso do Brasil. Se você chegar, por exemplo, e falar assim, bom, agora eu vou... Quem vai... Na rua vai andar transporte coletivo ou transporte individual? Já vai dar briga, né? Se você falar, bom, você pode ir com o teu carro, mas você quer levar teu carro até o centro, vai ter estacionamento, você pode ir até um ponto com o teu carro, aí você vai de metrô, como acontece na cidade. Senão você vai pagar mais. Também isso não dá jogo, o indivíduo não se elege para nada. Aí se eu falar, bom, vamos supor que ganhe o coletivo, ele vai ser trilho ou vai ser pneu? Já é outra briga por um outro grupo. Bom, se for... Qual o tipo de combustível que vai ser? Vai ser elétrico, vai ser diesel, vai ser biocombustível? Enfim, no fundo, esse consenso, a espera desse consenso, ele tem um preço, né? E vamos pegar um outro, então vou voltar, eu não estou dizendo qual o limite desse diálogo? Principalmente quando o setor que mais produz tem mais recurso. No caso da indústria do tabaco, na sua linha produtiva, para cada unidade de investimento ganho pela cadeia produtiva, emprego, agricultura, transporte e tal, a saúde paga 8, tem custo de 8. Olha só. Então você está subsidiando um setor econômico com dinheiro e vidas humanas. Então qual que é a graça disso? Então você tem que pôr preço, infelizmente, e também você tem que ter uma certa energia, né, que proíba a mesma coisa é vacina, né?
as grandes epidemias na Idade Média, tal, que forçaram o planejamento urbano. Impuseram quarentenas, que a pessoa ficava isolada, limitava o direito de ir e vir. Aí você começou a ter vacina, onde as pessoas, até no Brasil, a revolta da vacina, no início da urbanização do Rio de Janeiro, que não era só a vacina, era também pôr abaixo a casa dos moradores do Centro Velho, reestruturar o Rio de Janeiro. E quem não tinha onde morar, foi morar nos morros, entre eles, ex-combatentes de Canudos, que tinha na entrada do Arraial de Canudos, o arraial onde se plantava mandioca roxa, mandioca brava, que era o morro da favela. Então, você criou segregação nesse processo, e houve revolta. Agora, você tem revolta contra a vacina, hoje por cultura. Acha que tem chip do Bill Gates, poliomielite está voltando com agora a vacina super eficiente, nós estamos tendo febre amarela de novo. Então, qual que é o limite da liberdade? Dengue, quer dizer, qual que é o limite da liberdade? Quando você vai ver, essa geração não teve mais filho morto por sarampo. Ele não viu gente em balão de oxigênio nos anos 50 por não respirar por causa da poliomielite. Então, houve um apagamento desses horrores. E você fala, não, eu não tive polio. Polio não teve por quê? Porque tinha um cinturão de vacinados do teu lado. Então, como é que você lida com isso? Um certo decisão, né? Ou seja, em não havendo consenso, no meu entender, a democracia é defender o maior número de pessoas e os mais vulneráveis entre elas. Então, o que a gente chama de periferia, no caso, no fundo, é um conceito geográfico, mas ela é a centralidade do ponto de vista das políticas. Então, tem uma centralidade na periferia que não está sendo levada em conta. E isso é uma forma, como foi dito pelo Cleodoro, uma imagem de uma cidade autoritária e que desprovida um pouco de compaixão e com medidas de curto prazo, porque você tem que se eleger no ano. O senhor lembrou de um aspecto importante, né? Citou a palavra compaixão. Durante a pandemia, estimulada até pelo próprio governo, e no pós-pandemia também, a solidariedade do brasileiro ficou um pouco a desejar em relação à qualidade de vida do próximo, sobretudo daquela população vulnerável. Ô, Clodoaldo, o governo como mediador desse conflito, que é permeado pelas desigualdades do país, tem falhado muito, né? 35 anos depois vão votar uma lei. O problema todo é que a velocidade que os nossos legisladores entendem a pauta ambiental é desproporcional comparado com a quantidade que aumenta. Eu estou com um dado aqui, que em 2015 a gente já tinha chegado em 400 partes por milhão de CO2 na atmosfera. Aí agora, em 2023, a gente chegou em 416, que quer dizer o quê? A Terra nunca teve, nem nos períodos de extremos, tanto CO2 acumulado na atmosfera. E, assim como as águas do Guaíba, o CO2 também demora para ser dissipado na atmosfera, né? Que é o que o professor está falando. Se a partir de hoje ninguém mais usa as carros individualmente, todo mundo que usa as carros individual fosse elétrico, a energia, né, viesse de outras fontes que não o carvão mineral e o petróleo, ainda assim teríamos grandes problemas, porque a gente atingiu o nível antes do período dos dinossauros, né? As camadas de gelo da Antártica demonstram isso. Então, assim, a lei é urgente, ela tem que ser sancionada urgentemente para fazer essa análise, e sim, o poder público, como diz o professor Saldívar, deveria pautar as decisões, não pela conveniência eleitoral, né, dos períodos 1 ano e meio, 1 ano da eleição, não se vota mais nada, não se põe em pauta de discussão,
sendo que o que está em pauta é o risco de vida de muitas pessoas, né? Muitas pessoas, e principalmente as vulneráveis, as que estão na periferia, nas margens, onde tem menos hospitais, onde os córregos, né, e estão poluídos, não estão protegidos, onde as moradias são precárias, né, onde a gente não tem a menor quantidade de arborização. Eu cheguei a pegar um trabalho, que falava até da região aqui do Campo Limpo, da desigualdade ambiental também, falta de coleta de lixo, falta de esgoto e água na cidade de São Paulo e menor arborização nos bairros de periferia, né, comprovado cientificamente. Você sabe que o grande desafio nosso, enquanto sociedade, é preservar os interesses da maioria da população brasileira, que historicamente sempre ficaram à margem, né? Bom, 1 hora de deslocamento no trânsito de São Paulo equivale a fumar 5 cigarros, segundo estudo da USP, financiado pela FAPESP em 2019. Falamos sobre isso, professor Paulo Saldiva. Aproveitando essa coisa, esse exemplo que eu dei do tabaco, eu queria que você falasse um pouco mais do impacto da poluição do ar na qualidade de vida, sobretudo na pesquisa que você realizou a respeito dos problemas cardíacos que são provocados, né, pela poluição do ar. Vamos sempre voltar ao cigarro, que é bem conhecido, e fazer comparações. Vou pegar o caso do coração, né? Ele tem uma bomba que espreme, mas a volta é uma mola. Ele é uma bomba aspirante que enche, é como se tivesse uma mola que abrisse o coração e depois um músculo contrai, como uma ordenha, né? A gente viu que todas as doenças cardíacas crônicas, eles fazem uma cicatriz fininha no coração, essa mola fica mais dura e o coração volta mais devagar. Com isso você começa a diminuir, tem 2 problemas. Você vai bombar uma mola, uma coisa com mais força, você gasta mais oxigênio. Se tiver uma aterosclerose e o sangue já não for aquela coisa, se tem mais consumo de oxigênio do que oferta, isso é infarto do miocárdio. E se o processo continuar muito, você faz uma insuficiência cardíaca, a bomba bomba menos, você começa então a ter edema, inchar as pernas e tal. Bom, então, cicatrização do tipo que se vê no pulmão, no coração, desse tipo, é indicativo de piora da função cardíaca e aumento do risco de mortalidade. Muito bem, essa cicatriz fina, que a gente olha no microscópio de seres humanos, uma parte dela está muito significantemente associada àquelas mesmas manchas de carbono que a gente viu no pulmão. Então, essa exposição diária, que a gente inflama o pulmão, mas não tem febre, porque ela é muito discreta, assim como todo obeso é meio inflamado, se os marcadores de inflamação aumentam, ele ocorre devido à poluição do ar. Nada que nos dê tantos sintomas. Aí, se você for criança e idoso, nesses períodos de muito ar muito seco, muita poluição, eles vão ter um vírus que se instala, uma bactéria que se instala e enche a porta do pronto-socorro, como está acontecendo agora. Eu moro atrás, bem na frente da porta do pronto-socorro Menino Jesus, ali no Bexiga. Tem fila, ontem tinha fila na calçada, porque o pronto-socorro é aberto, com crianças chiando e com infecção. E aí que você vai ver que nesses momentos, o que para alguns é um desconforto básico, o olho fica ardendo, você percebe que pisca mais o olho, sente um odor, para outros é a diferença entre a saúde e a doença, e infelizmente entre a vida e a morte. É verdade, professor. Ô, Clodoaldo, como aumentar as áreas verdes na cidade que podem reduzir, né, o impacto da poluição no ar? Que políticas públicas seriam importantes para a gente caminhar para uma solução do problema da poluição do ar na cidade? Eu acho que tem que tornar a arborização urbana uma pauta a ser discutida com a sociedade, né? Porque eu agora que estive na Secretaria do Verde 15 anos, administrando um parque público, que até por coincidência era um parque muito preservado, né, de Mata Atlântica original aqui no Capão Redondo. E agora eu estou como empresa de paisagismo, né? Faço trabalho com esses jovens de conscientização,
eu vejo que muita gente ainda tem esse preconceito com as árvores, esses momentos, né, de vento extremo, chuva extrema, faz as pessoas ficarem temerosas, até em excesso, com as árvores. Então, acho que precisa ter uma campanha de conscientização paralelo a essa política de plantio massivo. É preciso um plantio massivo de substituição de calçada, escolhas de espécies adaptadas, né, que não tragam mais problemas urbanos, né, no futuro próximo, e também absorver também em lugares que não têm calçadas ou que o nível de urbanização é grande, as paredes verticais, né, os jardins verticais, as hortas suspensas, ocupar as lajes, telhados verdes, né? Falando em jardim vertical, Clodoaldo, sugeriram que a gente terminasse essa ligação leste-oeste, né? E transformasse em um parque vertical. Mas, que é um minhocão, né? Que eu estou me referindo. Mas a pergunta objetiva para você é: quantos Ibirapueras nós precisamos na cidade para diminuir a poluição do ar? O que a gente precisa, segundo a Sociedade Brasileira de Arborização, é 15 metros quadrados de área verde por habitante, né? Então, a gente precisa, olhando o Parque do Carmo, o de Perus, né? Também lá, o Anhanguera e o Parque Ibirapuera, que são do Horto, aqui que eu frequento, o Parque do Horto aqui na Zona Norte. O Horto é maravilhoso. A gente precisaria... Eu ainda não fiz esse estudo também. Eu queria fazer um estudo com algum amigo arquiteto, que a gente precisava ter igual aquela bola dos anos 70, sabe? Que é um pentágono preto e os hexágonos brancos. A cidade tinha que ser assim, um parque a cada 5 bairros, eu acredito. Parque a cada 5 bairros, esse é o desafio de São Paulo. Agora nós vamos divulgar o resultado da nossa enquete, realizada no Instagram, onde os nossos ouvintes e seguidores colocaram suas perguntas, né, a respeito do tema do programa de hoje. Você sabia, olha a pergunta, você sabia que a poluição pode matar? A resposta, 100%, sim. Não, 0. Todo mundo, pela pesquisa no nosso Instagram, está consciente que a poluição pode matar. Os seguidores nossos, além de responderem a pergunta, depositaram, a gente selecionou 2 perguntas. Aqui a pergunta da Thaís Costa, professor. Você já falou sobre isso, mas em respeito à Thaís, eu gostaria de uma resposta rápida sua. A poluição pode influenciar em doenças crônicas, professor Paulo Saldiva? É a pergunta da Thaís Costa. Sim, ela influencia, ela faz um asmático viver pior, ela faz com que o indivíduo hipertenso tenha mais dificuldade de controlar a sua poluição, a sua hipertensão. Ela piora o controle do diabetes, ela causa baixo peso ao nascer, quer dizer, dificulta o pré-natal, está relacionado com mortalidade fetal e no primeiro ano de vida. São quase 450 mil crianças que morrem prematuramente pela poluição do ar ao ano. Então, a poluição é responsável pelo câncer de pulmão que mais aumenta, aumentou 20% a incidência nos últimos 4 anos, que é um tipo de tumor em mulheres jovens não fumantes, um tipo específico celular, é o tumor de pulmão que mais aumenta. E vamos lembrar que o tumor de pulmão é o mais fatal de todos, o mais letal de todos. Enfim, isso não é um assunto assim desprovido de, inclusive, impacto econômico. Impacto econômico, não só do tratamento das doenças, da perda de produtividade devido à mortalidade ou adoecimento precoce, como também da questão humanitária. Eu tenho uma pergunta aqui, professor Balsaldi. Essa eu vou fazer para o Clodoaldo. O Bruno Silva, ainda é possível reverter a poluição do ar em São Paulo, Clodoaldo? Sim, porque a gente possui as plantas como esse ser vivo que faz a troca de CO2, criando matéria e, durante o dia, pelo menos, fazendo as trocas gasosas e gerando oxigênio. Se a cidade
conseguir fazer uma guinada para diminuição dos automóveis individuais de motor de combustível fóssil. Fazer um plantio maciço e contínuo daqui para frente, e que a população participe também dessa nova revegetação da cidade, a gente pode conseguir ter os níveis de CO2 diminuídos na cidade. Mas isso você vê que é um projeto ambicioso, é um projeto para agora, né? E é um projeto que a gente não pode encontrar mais essas barreiras negacionistas ao ponto de quando começar a fazer, né? Então, solução tem, mas tem que ser de propaganda. A partir de agora. Você que mandou sua pergunta, eu agradeço. Vocês que acompanham o nosso programa, fiquem atentos, vocês podem participar com perguntas no Instagram ou até mesmo ligar para a nossa produção. Para maiores informações, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br ou nos siga nas redes sociais, observatório3setor.org.br, lembrando que o 3 sempre é em numeral. Estamos caminhando para o final, eu gostaria de dar 1 minuto e meio para cada um dos nossos convidados, para fazer suas considerações finais a respeito do tema do programa. Eu começo com você, Clodoaldo. O que de mais importante você gostaria de deixar registrado quase no término do programa de hoje, que nós falamos sobre poluição do ar e seu impacto na saúde? Eu quero destacar principalmente um bate-papo que nós, da Coalizão pelo Clima, vamos realizar dia 19 de maio agora, embaixo do MASP, na Paulista, no domingo, de 10 às 3. A gente está convidando muitas organizações da pauta ambiental para a gente começar a ter esses bate-papos abertos para a comunidade, para quem não conhece, quem tem dúvidas sobre mudanças climáticas, até aproveitando que nós estamos nesse momento de calamidade no Rio Grande do Sul. Inclusive, a Coalizão pelo Clima e outros movimentos estão fazendo as coletas de doações. A gente acabou de receber uma notícia da Latam que permite que voluntários vá de avião para lá, entendeu? A gente está mandando algum grupo de voluntários também. Então, eu quero fazer esse convite para a população de São Paulo, passar lá num domingo, dia 19, de 10 às 3, vamos estar lá vamos lá com a nossa barraca, fazendo um bate-papo sobre mudanças climáticas e o que cada um pode fazer com relação a isso. Acho que tem muito a ver com o nosso programa de hoje. Obrigado, Clodoaldo, pela sua entrevista. Professor Paulo Saldiva, suas consultoras finais, agradecendo a sua entrevista, foi muito, muito legal conversar com você sobre o tema do programa de hoje. Eu só queria dizer que eu não perdi a esperança que a gente vai arrumar. Não na velocidade que a gente imagina, isso já foi, mas nós estamos vivendo uma crise, né? Inundações, poluição, tudo. E eu sou médico ainda, né? Eu já vi que quando o indivíduo vai ficar grave, vai para uma UTI, aí que ele toma jeito. Aí que ele cria força para vencer a inércia e se corrigir. Se você imaginar que o planeta está em crise, a cidade está em crise, eu acho que qualquer prefeito, por exemplo, hoje o governador do Rio Grande do Sul, já vai ter margem de votos para tomar medidas que devia ter tomado. Quando você tem essas tragédias, você pode fazer tão pouco e quando faz é tão tarde. Eu acho que a gente tem que mudar esse tão pouco, tão tarde, porque isso tem um custo. E a gente viu exatamente isso. E as pessoas vão ser cobradas pela inação. E não adianta também só o Rio Grande do Sul mudar. Isso tem que fazer parte de um esforço, né, global. Esforço coletivo. Por isso que eu acho que as cidades vão ter a resposta, porque tem cidades muito grandes, você pega as grandes cidades, você tem uma população, vários países, e elas vão fazer acordo mais fácil do que nações. Novamente, obrigado pela entrevista, e esse custo que o senhor se refere é o custo da vida humana, né, que não tem volta. O Brasil ODS, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, está terminando. Eu agradeço a participação de Paulo Saldiva, médico patologista, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e um dos autores do estudo sobre a relação da poluição com problemas cardíacos em São Paulo. Clodoaldo Cajado, engenheiro florestal e diretor fundador na Verde S.A. Água, Sustentabilidade.
Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, observatório3setor.org.br. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Lembrando a você que nos acompanha semanalmente que o Observatório tem novidade esta semana. Estreia amanhã, dia 10 de maio, anote aí. Sexta-feira, ao meio-dia, Conexão 3, o novo podcast do Observatório. A primeira temporada vai mostrar temas importantes, como violações de direitos humanos, desaparecidos, tráfico humano, refugiados, indígenas, sistema manicomial no Brasil, entre outros. Você sabe que o Brasil teve um manicômio que morreram mais de 150 mil pessoas e foi fechado apenas em 2021? Ah, não? Então, assista o nosso programa, o nosso podcast. Conexão 3, não perca, dia 10 de maio, amanhã, meio-dia. Lembrando que na próxima terça-feira, às 16 horas, ouça o nosso programa Perspectiva, sempre com assuntos importantes da atualidade e do terceiro setor. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030.